Samuel capítulo 16, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás tu dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quem pode dizer amém? Amém. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar. Quem deseja honrar a Cristo em toda a sua vida, diga amém. Amém. O Senhor trouxe ao meu coração um tema para ministrarmos nestes 12 cultos dos cestos cheios. Todos os anos eu sigo uma temática geral nas primeiras 12 terças do ano. Já falei aqui sobre o poder que você tem, já falei sobre milagres de Jesus, as 12 portas de Jerusalém. Há não muito tempo o Senhor trouxe ao meu coração uma inquietação sobre as coisas espirituais. Como nós lidamos com as coisas espirituais. Melhora só um pouquinho aqui, irmão Sérgio, para eu trabalhar com mais liberdade aqui Aí há 2 semanas atrás eu estava conversando com o pastor José Luiz e ele me ponderou uma inquietação semelhante à que estava no meu coração. E eu disse ao pastor José Luiz: eu quero ministrar na campanha dos 12 cestos sobre esse assunto. Tem nada a ver com uma mensagem motivacional, não tem nada de uma mensagem de prosperidade financeira, mas o que sinto no meu espírito é que eu não posso deixar para depois, não dá para demorar. Nos próximos dias eu quero compartilhar com os irmãos um pouco desta preocupação que se me gerou e falar sobre como nós estamos lidando com as coisas espirituais no nosso tempo. O Senhor diz a Samuel: até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu já me provi de um rei. O que Deus está dizendo a Samuel é: eu já encontrei o rei que eu quero. Eu já encontrei o rei que eu quero. E quero fazer algumas afirmações muito categóricas no início desta reflexão. Primeiro, Deus nunca fica sem representante. Diga para o seu vizinho aí: Deus nunca fica sem representante. Se alguém achar que vai deixar Deus em crise existencial, Deus vai entrar em depressão por sua causa, Deus vai padecer de paixão, não se engane, Deus nunca fica sem representante. Se o profeta for burro, Deus usa a mula, porque Deus nunca fica sem representante. Deus não fica em situação de sufoco, situação de aperto, de desespero. Ao contrário do que alguns pregam por aí, Deus tem vontade própria. Vou repetir: Deus tem vontade própria. Deus sabe o que quer. Atos 16, versículo 5, Paulo diz: eu queria ir pregar em Antioquia da Psídia e o Senhor não me permitiu.
Observe que Deus estabelece limites no desenvolvimento do ministério de Paulo, porque Deus tem vontade própria. Ninguém leva a Deus no grito. Ninguém vence Deus na pressão. Quando nós fomos gerados, Deus fez planos ao nosso respeito. Ele fez projetos ao nosso respeito. Em Jeremias 29:11, ele diz assim: eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus faz planos ao nosso respeito. Claro, eu disse uma certa feita para alguém que você pode ser a realização do plano que Deus estabeleceu a teu respeito, ou você pode ser a frustração do plano que Deus estabeleceu ao teu respeito. Você decide quem você será, realização ou frustração. Deus não vai nos forçar a fazer nada para Ele. Entretanto, vamos observar nas Sagradas Escrituras que Deus é muito sério. Eu vou repetir a frase: Deus é muito sério. O assunto Deus é muito sério. Paulo diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus é Espírito eterno, perfeito, santo, soberano, está acima de tudo e de todos, tem o controle de todas as coisas e de todas as situações. Deus não age e nem reage por capricho de ninguém. O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem a Bíblia revela, não toca orquestra sinfônica para ninguém, não faz continência para ninguém, não estende carpete vermelho para ninguém. Deus é Deus. A Bíblia diz que a terra é o tablado onde Ele descansa os seus pés. A Bíblia diz que as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele é soberano. Ele diz a Jó: eu sei o peso do vento, eu sei onde mora a luz. Eu digo aos rios: venham, e eles nascem das rochas. E eu lhes digo: parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. Jó diz no capítulo 42, versículo 5, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, nenhum dos planos de Deus podem ser interpelados. E Ele é tão soberano, perfeito, independente, eterno, glorioso, maravilhoso. Ele comanda de tal forma, tão plena, tão bela, tão grande, tão irreversível o universo, que quando Paulo canta o seu cântico de adoração em Romanos 11:33, ele diz: quem a ele deu primeiro, para que ele retribua, para que ele devolva? Quem emprestou a ele para ter o poder de cobrá-lo? Quem lhe aconselhou para dizer-se mais sábio do que ele? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Deus é soberano. E é muito perigoso brincar com Deus. É muito perigoso brincar com as coisas de Deus.
As pessoas às vezes até dizem, nós vivemos numa geração que confunde liberdade com libertinagem, que não sabe a diferença entre ser livre e poder fazer tudo o que quer. Esses dias eu estava vendo uma entrevista num podcast e uma pessoa falou: se Deus não me levar para o céu, quem sai perdendo é Ele. Não, as pessoas não sabem quem é Deus. Elas estão conversando sobre Deus e acerca de Deus como se estivessem falando do boneco da vitrine. Elas estão conversando sobre Deus como se Ele fosse o fantoche, o Louro José da Ana Maria Braga. Então elas dizem, quer trocar o microfone? Então elas dizem: se Deus quiser o meu louvor, será do meu jeito. Se Deus quiser o meu culto, será do meu jeito. Se Deus quiser a minha pregação e o meu ministério, vai ser do meu jeito. Se Deus quiser, vai ser do meu jeito. E algumas dizem: o que importa é fazer alguma coisa para Ele, e Ele receba, do jeito que eu puder fazer e do jeito que eu quiser fazer. Eu queria fazer algumas perguntas importantes nesse início de reflexão. É só o primeiro dia, fica tranquilo que tem mais 11. Eu vou lhe fazer algumas perguntas muito importantes dentro desse contexto. Por exemplo, se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram ao oferecer no altar fogo estranho? Tem alguém aí? Se é verdade que eu posso adorar a Deus do meu jeito, por que Nadab e Abiú morreram ao oferecerem no altar fogo estranho? Se o que vale é a intenção, por que Uzá morreu quando tocou na arca, mesmo com boa intenção? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que eu quiser, porque Deus reprovou o reinado de Saul quando ele ofereceu sacrifícios e não esperou Samuel, que estava por chegar? Se Deus aceita que eu faça, e se Deus tem que aceitar do meu jeito, por que será que Ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, quando os dois estavam querendo de algum modo adorar? Se Deus é tão romanticamente bom, por que Esaú não teve a segunda chance de recuperar a sua primogenitura? Se o que importa é ofertar, porque cada um faz como bem entender, então, por que será que Ananias e Safira morreram diante de Pedro ao mentirem sobre a oferta que trouxeram para o templo? Se Deus não se preocupa com o que ocorre no culto, então por que será que Ele exortou a igreja de Corinto acerca da maneira que eles conduziam a celebração da Santa Ceia? Se os lugares que eu frequento não são da conta de Deus, Deus não tem nada a ver com os lugares que eu vou ou que eu deixo de ir, então, se Deus não se importa, por que será que Paulo exortou e repreendeu aqueles que comiam da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Se dá para ser crente de qualquer maneira, se é verdade que eu posso determinar as coisas para Deus, por que será que Jesus chamou Pedro de diabo
quando Pedro tentou interferir no seu plano de ir à cruz. Se vale qualquer coisa, por que será que Deus não permitiu Lúcifer continuar sendo querubim e o expulsou da sua presença e o tornou Satanás? Por que será que nós não entendemos que as coisas espirituais não se desenvolvem do nosso jeito? O mundo espiritual é regido por leis e princípios espirituais. Há quem diga que leis foram feitas para serem quebradas. Há até quem argumente, tá, é uma lei de Deus, mas e a minha felicidade? E quem disse que leis são estabelecidas pensando na felicidade individual de alguém? E quem disse que é possível ser feliz quebrando as leis de Deus? Porque nós não compreendemos que leis são estabelecidas para criarem parâmetros para a vida em coletividade. Então uma lei não é criada pensando no indivíduo, uma lei é criada pensando na vida em coletividade, em comunidade. Quando Deus estabelece leis, Ele não estabelece leis para que Josué fique satisfeito com ele estabelece leis para que a humanidade compreenda seu plano, sua organização, seu sistema, seu jeito de agir, sua forma de trabalhar. Porque nós queremos oferecer a Deus o culto de qualquer modo. Porque eu vou desenvolver o meu ministério do jeito que eu bem entender, e Deus que se vire e me aceite. Um dia, e nós vamos chegar lá, Ele disse ao povo de Judá: pega o cordeiro, a ovelha e o novilho que vocês trazem ao meu altar e levem para o vosso príncipe. Levem para o vosso governador, lá em Malaquias. Se ele aceitar, eu também aceito, mas vocês estão trazendo para mim aquilo que vocês não teriam coragem de levar para os vossos governadores. Respeitamos mais aos homens do que ao próprio Deus. O que isso tem a ver com o texto que o senhor leu, pastor? Tudo. O primeiro livro de Samuel é um dos livros mais importantes das Sagradas Escrituras. É um livro que marca o fechamento de um tempo, de uma era, de uma época, e a abertura de outro tempo, de outra época e de outra era. O primeiro livro de Samuel encerra o tempo dos juízes, que durou aproximadamente 340 anos. O último juiz foi o próprio profeta Samuel, que além de profeta, era estadista e exerceu o sacerdócio, juiz e sacerdote. No livro do primeiro livro de Samuel, Israel sai do sistema teocrático de governo, teocracia, e migra para o sistema monárquico de governo. O que é teocracia? Quando Deus rege através de um homem. O que é monarquia? Quando um homem governa e o seu clã. A Bíblia Sagrada diz no primeiro livro de Samuel que aquele era um tempo difícil em Israel. Capítulo 3, versículo 1 e 2 diz que as visões eram raras. A palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. E o sacerdote estava cego. Olha que tragédia. A palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. E o sacerdote estava ficando cego. Como se não bastasse, os filhos de Eli, o sumo sacerdote, estavam profanando o templo e o altar. A Bíblia diz que quando as ofertas chegavam para o sacrifício,
Eles enfiavam o garfo nas ofertas antes de chegarem no altar e tiravam para si o melhor. Para quê? Para comerem com as mulheres com as quais se prostituíam na área do templo. Olha a que nível havia chegado. Os filhos do sumo sacerdote se prostituíam com mulheres na área do templo e faziam churrasco com a carne que viera para o sacrifício. Deus estava tão revoltado com aquilo que ele disse a Samuel: não vai restar da casa de Eli um só homem na minha presença. Eu rejeito a casa de Eli para o ministério. Se Deus não se importa, por que será que ele sentencia a casa de Eli? Os filhos de Samuel? Capítulo 8 diz que os filhos de Samuel também eram atribulados. Capítulo 8, versículo 5, o povo diz a Samuel: os teus filhos não andam conforme os teus caminhos. Por isso nós queremos um rei. Olha que tragédia. A voz do Senhor era rara, as visões não eram frequentes, o sacerdote estava cego, os filhos dos sacerdotes roubavam a oferta do santuário, se prostituíam com mulheres na área do santuário. Samuel se levanta como profeta e a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caiu por terra em todos os dias da sua vida, mas os seus filhos não seguiram o seu caminho e se tornaram escândalo para a nação de Israel. Então, o povo começa a clamar por um rei. 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 e 7. E quando Samuel diz: vocês não estão rejeitando a mim, vocês estão rejeitando a Deus. O Senhor diz ao Samuel: dá ao povo o que eles querem. Se querem um rei, não é a ti que rejeitam, é a mim que rejeitam. E o Senhor concorda, o Senhor permite, o Senhor não concordou, mas permitiu que Israel tivesse um rei. Presta atenção nisso. Deus poderia impedir, sim ou não? Deus poderia impedir, sim ou não? Mas não impediu. Presta atenção. Nem sempre aquilo que Deus não te impede de fazer é porque Ele concordou. Nem sempre aquilo que Deus não te impede de fazer é porque Ele concordou. Então não se engane. E o Senhor escolhe Saul. Quem escolheu Saul para ser rei em Israel foi o próprio Deus. Basta ler o capítulo 9. Porém, Saul comete alguns erros. O primeiro deles: a arca está em Quiriate Jearim, na cidade fronteiriça com a Filístia. Saul reina 40 anos e não vai buscar a arca. Qual é o problema? Saul não sente falta da presença de Deus. Ele não tinha sede pela presença de Deus. Triste um povo, um pastor, um líder que não tem sede pela presença de Deus, que governa sem a presença de Deus, que lidera sem a presença de Deus. Isso é trágico. Se engana com as festas, se engana com as trombetas, se engana com a música, se engana com um bom sermão. Saul se enganou até com o aplauso do povo e esqueceu que o aplauso do povo não é necessariamente o aplauso de Deus. Depois, Samuel olha para Saul e diz: fica aqui, porque eu vou a Siló. Siló era o centro da adoração, não havia templo ainda nesta época em Jerusalém. Daqui a 7 dias eu retorno. Porém, Saul achou que Samuel estava demorando e resolveu oferecer sacrifícios ao Senhor. Só quem poderia oferecer sacrifício era o sacerdote. Saul estava quebrando uma regra espiritual grave e ele sabia.
E ele foi e edificou um altar e ofereceu sacrifício ao Senhor. Samuel chegou. E quando Samuel chegou, Samuel diz: o Senhor teria aprovado o teu reino se tu não tivesses quebrado agora o princípio espiritual. E Saul diz a Samuel: intercede por mim a Deus. E Davi diz, Samuel diz a Saul: o Senhor tomou de ti o teu reino. Esse é o capítulo 13. No capítulo 15, Deus dá uma ordem a Saul: vai à guerra contra os amalequitas e destrói, traz nada. Saul vai lá, elimina o exército e volta, e diz a Samuel: fiz exatamente o que Deus mandou. E Samuel pergunta: e que mugido de gado e barulho de ovelhas é este que ouço do outro lado da colina? Saul disse: é porque eu achei que o gado era bom, e que Deus se agradaria do gado para sacrifícios. Samuel olha para Saul e diz: tu não entendestes que para Deus é melhor obedecer do que sacrificar, e que o pecado da rebelião é semelhante ao pecado da feitiçaria. Agora Deus confirma a tomada do teu reino. É como se Deus quisesse dar a Saul mais uma chance, mas Saul é obstinado demais. E quando Samuel vira, Saul lhe pega na capa e rasga a capa de Samuel. Samuel olha para Saul e diz: o Senhor acabou de rasgar de ti o teu reino e deu a um que é melhor do que tu, porque ele já encontrou alguém que é segundo o seu coração. Se Deus não se importa, por que Ele faz isto? Aí chegamos no capítulo 16, quando o Senhor diz a Samuel: até quando tu terás pena de Saul, sabendo que eu já o rejeitei? Até quando você tentará poupar a Saul, quando eu já te disse que não o quero? Enche o teu vaso de azeite e vem. Vou te enviar à casa de Jessé em Belém, porque dentre os seus filhos eu já encontrei o rei que eu quero. Eu já encontrei o rei que eu quero. Tem um cântico que diz assim: achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor, teu rosto, ó Pai. Eu encontrei o rei que eu quero. Deus encontra em nós o adorador que Ele quer. Ele encontra em nós o crente que Ele quer. Ou nós estamos brincando com as coisas de Deus? É muito interessante perceber, e a partir da próxima semana eu vou citar alguns itens. Hoje eu iria falar sobre o ministério e o altar. Mas é interessante, ontem à noite eu estudei até por volta de 1h. Ontem no feriado eu estudei até 1h para pregar hoje à noite. Aí eu estudei um pouco hoje pela manhã. Aí eu estudei um poucão, hoje à tarde. E fui descansar um pouquinho. E quando eu descansei, eu não levantei com vontade de voltar a estudar, eu levantei com vontade de orar um pouquinho. E ajoelhei e orei. E aí quando eu levantei da oração, já não era mais o que eu tinha estudado para ministrar hoje. Então, o ministério e o altar, na próxima semana, se Deus quiser e permitir, a gente fala. Mas eu quero pontuar com você como nós estamos brincando com Deus e com as coisas de Deus. Enche o teu vaso de azeite, vem.
Azeite na Bíblia fala de unção que gera sabedoria, que gera intimidade, que confirma o ministério. Na parábola das 10 virgens, nós encontramos o retrato da igreja e temos 5 virgens com azeite e 5 virgens sem azeite, dando a entender que tem gente que está na igreja, mas não está na presença de Deus. Ezequiel 47, Ezequiel vê um rio que sai do altar, ele está dentro do templo, o rio sai do altar, e Deus diz a Ezequiel: sai pela porta oriental. E Ezequiel sai como se fosse pela porta lateral do templo. O rio está saindo aqui pela porta da frente, e Ezequiel sai como que fosse pela porta lateral. E quando ele chega lá na frente do templo e o rio está correndo, um homem se aproxima de Ezequiel e diz: vem, entra. Presta atenção, tem gente que está dentro do templo, mas não está dentro do rio. Está aqui, mas não está. Experimenta as coisas espirituais, mas não as vivencia. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que o único lugar onde pode ocorrer apostasia espiritual é na igreja? Eu vou repetir. Você sabia que o único lugar onde pode ocorrer apostasia espiritual é na igreja? Que o mundo não pode apostatar? Por quê? Porque a apostasia é rejeitar como verdade as verdades que eu conheço e decido torná-las ou declará-las uma mentira. O mundo sem Deus não vive a essência da verdade do Evangelho, portanto não pode negá-lo ou negá-la. A apostasia acontece quando eu experimento as coisas de Deus e decido declará-las como não sendo divinas. De modo que eu devo lhes afirmar que os altares dos templos estão cheios de gente que apostatou. Gente falando de Deus, mas sem Deus. Falando da Bíblia, mas sem a Bíblia. Conhecem a Bíblia filosoficamente, mas não conhecem a operação do Evangelho. Deixa eu dizer para vocês mais algumas coisitas e nós já vamos concluir. Está todo mundo bem aí? Pode continuar? Diga comigo, meu mês de janeiro começou bem. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 5. Estamos falando de lidar com as coisas espirituais. E deixa eu antecipar. Deixa eu dar como é que fala quando você vai antecipar um filme? Um spoiler. Deixa eu dar um spoiler. Como nós estamos lidando com o ministério, senhores pastores? Como nós estamos lidando com os dons espirituais, senhores pentecostais? Como nós estamos lidando com o louvor, senhores músicos? Cada terça a gente conversa sobre uma coisa dessas. Não podemos brincar com o que oferecemos para Deus. Isaías capítulo 5, o Senhor traz a partir do versículo 8, 6 ais, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele. 6 vezes o próprio Deus lamenta, o próprio Deus lamenta por aqueles que serão visitados pelo seu juízo, porque estão brincando com as coisas espirituais. O primeiro ai está no versículo 8, quando ele diz: ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar.
de modo que habitem sós no meio da terra. Aqui o Senhor está falando daqueles que esquecem de buscá-lo e que focam apenas no materialismo, se tornaram materialistas, querem acrescentar patrimônio sobre patrimônio, casa a casa, campo a campo, dinheiro a dinheiro, querem dominar tudo, se tornarem sós no mundo, subjugar a todos, porque poder para estes é ter. É incrível como esse texto está relacionado ao cenário do cristianismo que nós vivemos hoje. Desculpa o que eu vou falar. O cristianismo se tornou artigo barato de liquidação de fim de feira. Por quê? Porque mercantilizamos a fé, mercantilizamos a Bíblia, mercantilizamos a sã doutrina, mercantilizamos o Evangelho. Uma última pesquisa revelou que apenas 10% da população mundial tem algum interesse no cristianismo. E isso se deve à maneira como aqueles que ocupam o altar estão apresentando o próprio cristianismo e representando. Deixamos de ser profetas, nos tornamos executivos da fé. Deixamos de apresentar o Evangelho, nos tornamos vendedores de um produto. Aliás, a sociologia da religião estuda um fenômeno que ela mesma denominou o Evangelho de produto. O que é o Evangelho de produto? Vou explicar. A igreja virou uma pizzaria. O púlpito virou um balcão, o pastor virou um entregador de pizza, e Deus é um pizzaiolo. Vou explicar. Eu vou na igreja em busca da fatia que eu quero. Então eu quero pizza calabresa. Não, eu quero napolitana. Eu quero Califórnia. Eu gosto de pizza doce. Então cada um vem na igreja e pega a fatia que lhe agrada. Paga a conta, porque tem que pagar a conta. Então eu entrego dízimos e ofertas não como ato de adoração, mas como desencargo. Eu estou pagando pela fatia que eu comi. E vou embora e não me comprometo. Para mim pouco importa quem vai lavar os pratos. E isso não se dá só porque o povo é descomprometido. Isso se dá porque há líderes vendendo pizza na igreja. Não, eu não estou falando literalmente, eu estou falando de transformar o Evangelho em pizza. Aí o Senhor diz: ai, daqueles que enriquecem de maneira leviana em meu nome e se esquecem que em meu nome serão julgados pela maneira que conduzem o meu reino. Entende como isso é grave? Entende como muita gente não pensa nisto? Vivemos num tempo que tudo em nós promove o materialismo. Tudo. Tem coisas que eu não posso falar porque está transmitindo na internet para ninguém achar que eu estou apontando para alguém. Eu odeio a ideia de parecer que estou me referindo a alguém. Mas nós estamos vivendo um evangelho de fim de feira. Vendo água benta, vendo caneta, vendo pozinho, saquinho de terra, vendo vassoura piaçava. Não é pecado vender nada disso.
problema está em vender a água, dizendo que se você beber dessa água que eu estou te vendendo, agora você vai receber todos os milagres da semana. O problema está em dizer que se você comprar essa vassoura que eu estou vendendo, os demônios que estão perturbando sua família vão sair na vassoura. Para com essa idiotice, demônio não sai na vassoura, gente. Demônio sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É pecado crescer? É pecado ficar rico? Não. Pastor pode prosperar? Pode. Pastor pode ficar rico? Pode. Mas nunca depenando a ovelha. Nunca explorando a boa fé daqueles que creem no Evangelho. Nunca. Eu posso ter carro, avião, fazenda, posso, e queira Deus que eu tenha, mas nunca isso pode ser, em nome de Deus, explorando de forma leviana a simplicidade daquele que crê no Evangelho. É aqui que está a problemática. Aí o versículo, isso está no versículo 8. Aí vamos para o versículo 11. No versículo 11 o Senhor diz assim: ai dos que levantam cedo para correrem atrás de bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho os esquente, que tem festas, harpas, alaúdes, tamboris, pífanos, vinhos dos seus banquetes, porém não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Esse ai aqui é contra o hedonismo, aqueles que vivem do prazer pelo prazer. O que importa é eu estar satisfeito, o resto que se dane. E eu nunca olho para a obra de Deus e para as obras das suas mãos. Aí ele olha para mim e diz assim: ai, Anamaitou Yakasui Remandurabagá. Não, o cristianismo não condena o prazer. A Bíblia não condena a festa, a Bíblia não condena o churrasco, a Bíblia não condena a alegria, a Bíblia não condena a celebração, a Bíblia não condena a adoração, a Bíblia não condena os eventos. O problema é quando isso se transforma em negócio, prazer pelo prazer, e a presença de Deus é ignorada. Agradar a Deus não conta mais. Lidando com as coisas espirituais. Aí no versículo 18, ele diz: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade, e o pecado como com tirantes de carros. Quem já andou de carroça na roça, sabe que existe uma corda que liga o animal à carroça, e o Senhor diz assim: ai daqueles que estão puxando iniquidade, que estão puxando o pecado, que estão puxando a falsidade, como a corda que puxa a carroça. O texto se refere à maneira como nós nos atrelamos à iniquidade, utilizando cordas de mentira. Lá vai, tu não adultera, tu não roubas, tu não matas, mas tu mentes igual cachorro de caçador. E o profeta está dizendo que a mentira te mantém ligado à iniquidade. É uma mentirinha de leve. Não pesa em nada. Está te arrastando com cordas de iniquidade. Deus é sério. O assunto Deus é muito sério. Diga comigo, pastor Josué. Pode falar, pastor Josué. Já pode terminar.
Vamos falar do quarto, quinto e sexto A e a gente termina? Pode ficar tranquilo, as próximas são mais leves, eu acho. Versículo 20. Ai dos que chamam ao mal de bem, ai dos que ao mal chamam bem, e dos que ao bem chamam mal, que transformam as trevas, que têm as trevas por luz e a luz por trevas. Aí dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, os que fazem do amargo doce e do doce amargo, vou traduzir, tanto faz. Tanto faz. Tem uma frase que toda mãe disse, quem é mãe? Levanta a mão. Obrigado. Toda mãe disse essa frase, mas mãe, todo mundo faz. O que é que a mãe responde? Você não é todo mundo. Ô frase chata. Ô frase chata. O Senhor está dizendo, ai daqueles para quem tanto faz. Colocam o mal por bem. Colocam o bem por mal. Chamam a luz de trevas e as trevas de luz. Dizem que o amargo é doce e que o doce é amargo. Lá vai, traduzindo. Dizem que o pecado nada é e o santo nem é tão santo assim. Para que tanto? Para que o exagero? A Bíblia diz como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. É tempo de a igreja se posicionar como igreja. É tempo de deixar de ser açúcar e se tornar sal. É tempo de deixar de ser lamparina quebrada e acender de novo. Está provado historicamente que já houve 7 civilizações no mundo. E as 7 foram destruídas exatamente quando a iniquidade se transformou em cultura. A ponto de um grande historiador dizer que nenhuma das civilizações foi morta. Todas elas se suicidaram. Quando nos afastamos de Deus, perdemos a fonte da vida. No versículo de número 21, o Senhor diz, ai dos que fazem passar por sábios, ai dos que se fazem passar por sábios e astutos aos seus próprios olhos. É o humanismo. É quando Deus deixa de ser o centro e o homem volta a ser a base. Nós estamos vivendo isso no mundo moderno e a pior coisa, Deus está sendo retirado da igreja e os homens estão virando o centro do evangelho. Não há mais profetas. O que existem são artistas, showmans. Aliás, Lázaro já cantava. Eu não estou conseguindo lembrar da melodia, mas ele diz: o culto deixou de ser culto, passou a ser show. Marque o show que a igreja lota. Quem lembra aí da letra? Restaura a tua casa, ó Senhor. Acaba o show, restaura o louvor. Riqueza e fama, agora a pregação. Já não se fala mais em salvação. O mundo está tentando enganar aqueles que o Senhor virá buscar. Mas eu permaneço firme por tua cruz, pois tu és luz.
Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem. Namagai ostui ramai lostura madagadai. A pregação da moda é aquela que diz que você é o centro. A pregação da moda é aquela que diz que você é o ponto fraco de Deus. A pregação da moda é aquela que diz que você determina e Deus faz. A pregação da moda é aquela que diz que você é semideus. A pregação da moda é aquela que diz que você tem poder para mover Deus. Presta atenção. Não, nem eu, nem você, nós não somos o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco. Não, nem eu, nem você somos o centro. Deus é o centro. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada, nada. Ele é o Senhor e controla todas as coisas. Fica de pé quem puder. Lidando com as coisas espirituais. Versículo 22 tem o sexto ai. Ai dos que se consideram heróis. Quando se trata de beber muito, e que até se gabelam da quantidade de álcool que conseguem ingerir sem cair. O ai por causa das orgias. Homens que sobem ao altar depois de uma cheirada de cocaína, depois de consumirem uma jarra de uísque. Vou te dizer qual vai ser a última mensagem desses 12. O tema vai ser algo que Deus me disse uma madrugada dessas atrás. O Senhor falou comigo assim: acordei e ouvi a voz. Eu vou me apresentar. E vai. Não brinque com as coisas espirituais.